Fala, galera! Hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco do Centro Histórico de Cusco, do mercado público e as primeiras coisas que você vai conhecer quando chegar aqui na cidade. Mas hoje, pra gente chegar lá, nós precisamos fazer uma caminhada de mais ou menos 2 km. Como pra baixo todo santo ajuda, entendeu? A gente tá indo a pé, mas a gente precisava encher o tanque de água do motorhome, então a gente estacionou num camping que tem aqui. E agora a gente tem uma caminhadinha pra poder chegar lá no Centro Histórico. E assim como em La Paz, um lugarzinho bem complicado de andar, porque realmente é tudo morro aqui, as ruas são bem estreitas mesmo, tanto que é bem complicado de andar com o carro aqui no centro da cidade. A gente tem que sempre procurar umas rotas meio alternativas, porque senão a gente não consegue entrar nas ruas, então... E se você tiver problema de joelho, já se prepara pra gastar um pouquinho com o Uber, esperar um pouco o Uber, porque é bem complicado. É muito morro, muita escada, mesmo no centro da cidade, então já saiba disso quando vier pra cá. E se acostume com as buzinas. Meu Deus, o povo daqui gosta de buzinar, viu? Nossa primeira parada é aqui na Plaza de Armas. Além da conta que Manco Cápac estava procurando um lugar para estabelecer o Império Inca, e aí ele viajou milhares de quilômetros até chegar exatamente nesse ponto aqui, que é a Plaza de Armas de Cusco. E quando você chegar na cidade, provavelmente vai ser, além do seu ponto de referência, também o primeiro lugar que você vai conhecer, porque aqui em volta a gente encontra tudo que a gente precisa para resolver a vida quando chega numa cidade nova, num país novo. Desde os passeios turísticos até quiosques com chip de celular, muitos restaurantes bons. Então é bom você, logo no primeiro dia, chegar e vir pra Plaza de Armas e se ambientar um pouquinho, entender um pouquinho como é que funciona a cidade, conhecer essa região aqui. Vale dizer sobre os passeios turísticos que se você não fechou antes de vir pra cá, você consegue cotar tanto aqui ao redor da Plaza de Armas como nas ruas transversais, tem várias agências. O importante é você escolher uma agência que te passe confiança, porque os valores dos passeios, eles são basicamente iguais em todos os lugares. Mas devo dizer que tem uma coisa que é meio chatinha aqui nessa região, é que a gente é assediado o tempo todo por pessoas tentando vender todo tipo de coisa. E realmente é o tempo todo, assim, é até difícil gravar, porque o pessoal tá o tempo todo vindo perguntando se a gente quer comprar alguma coisa, se quer fazer um passeio, se quer não sei o quê. Então se preparem pra isso, porque realmente é uma região onde as pessoas vão estar em cima direto. Principalmente sexta, sábado e domingo. Então se prepara. E não tem como não notar aqui ao redor da Plaza de Armas a Catedral de Cusco. Ela é considerada o principal símbolo da arquitetura colonial e um dos principais prédios aqui da cidade, falando na questão de arquitetura. Ela levou mais de 100 anos para ser construída e ela foi edificada em cima de um antigo palácio Inca. Eu vou colocar o nome aqui na tela porque... né? É Samtura alguma coisa. E ela é formada por 3 templos: o Templo do Triunfo, o Templo da Sagrada Família e a Basílica Catedral de Cusco. Além da catedral, aqui ainda funciona um museu e para você poder fazer um tour nesses prédios todos, você pode comprar o boleto de 30 soles ou comprar os boletos separados se você quiser conhecer só a catedral ou só o museu. E como sempre, em todas as igrejas, se você quiser vir assistir uma celebração, aí você pode conhecer a igreja com respeito, sem tirar foto, é claro, sem precisar pagar o ingresso. E praticamente do outro lado da rua, a gente tem uma outra igreja que foi construída também em cima de um palácio Inca. E lá do ladinho tem uma feirinha que a gente vai conhecer agora. Bom, a gente acabou optando por não entrar na igreja porque, primeiro, a gente não pode fotografar nem filmar, então a gente não conseguiria mostrar pra vocês. É um valor relativamente caro e aí a gente prefere vir num horário de missa pra daí conhecer a igreja e já participar de uma celebração. E eu falei que a gente ia numa feirinha apontando pra um lado da igreja, mas na verdade do outro, então a gente tem que ir pro outro lado. Gracias. Presentes. Como a gente vai voltar pro Brasil, né, então...
acho que você já deve ter percebido que eu só gasto dinheiro com as crianças, né? Com as crianças que não são crianças mais, né? Mas enfim, eu achei muito bonitas as necessaires artesanais ali que a moça fazia, então eu acabei comprando 10 soles e 5 soles. Então depende do tamanho, varia o valor. E uma coisa que a gente percebe bastante, principalmente num lugar assim, é a mistura, né? Entre a religião católica e a religião inca, né? Então a gente consegue ver realmente uma mistura entre os elementos das duas religiões, bem parecido com o que acontece no Nordeste do Brasil, né? Onde a gente vê a mistura entre a religião católica e as religiões africanas. E agora a gente vai deixar a Plaza de Armas pra trás, mas ainda vai continuar na Muvuca porque a gente vai pro mercado público. E no caminho para o mercado a gente passa na frente da Praça São Francisco, aqui a gente tem o Convento de São Francisco logo atrás, e aqui na frente a gente tem o Colégio Nacional de Ciências. E a gente vai passar pelo Arco Santa Clara para chegar lá no mercado. Uma das coisas mais interessantes para você fazer aqui em Cusco é você caminhar e conhecer esses prédios históricos, esses monumentos. Tem muita história, tem muita arquitetura interessante. Então, é um lugar que, por mais que seja cansativo, principalmente se você tiver acabado de chegar na altitude, mas você vai caminhar bastante. Essa é a melhor forma de conhecer a cidade. Tem muita coisa para ver. Agora a gente chegou aqui no mercado de São Pedro e é onde você vai encontrar a maior variedade de artesanatos para levar embora, comidas, tanto prontas para experimentar, como algumas coisas tipo ingredientes, verduras, chás, coisas assim para levar embora também. Não as frutas e verduras, né? Porque não pode passar de um país pro outro com frutas e verduras. Mas se você quiser levar chás, algumas coisas assim, tem aqui também. E aqui tem muita barraca de suco, muita barraca de suco. E aí elas ficam todas chamando assim, pra gente comprar um suco lá. Chamando enlouquecidamente. E aí, qual suco iremos experimentar? Tem umas 300 combinações diferentes. Com leite não. É que é só o suco de laranja com as coisas. Com as outras frutas. É. Solo maracujá e fresa. Pode ser? É bom, só tem um defeito. Não tá gelado. Ah, não tá gelado. Aí, se tivesse gelo, ia ficar perfeito. You should learn that on your own. I play cool, cause I hope you pick it up soon. And you know just what to do. Eu também pedi um suco, só que eu pedi um suco de kiwi, abacaxi e maracujá. E tá bem gostoso. Se ele tivesse geladinho, né? É, um gelinho ia ajudar bastante, sim. Mas olha, mesmo... Ah, suco de fruta natural, né? Não tem como ficar ruim. É interessante que quando a gente vai pro lado de trás do mercado, né, que sai da entrada principal, que é mais turística, a gente encontra muitos locais, muita gente circulando na rua, comprando coisas de pessoas que estão vendendo na rua. Tem comida, tem material escolar, tem material de higiene, tem literalmente de tudo aqui. E como eu falei, muita gente local. Agora, antes da gente voltar pro centro ali pra escolher um lugar pra comer, a gente vai passar numa rua que indicaram pro Léo pra comprar café. A gente vai ver como é que são os preços, ver se tem café bom por aqui. Custa 35 sóis o quilo. Quilo?
É, 500 gramas. Ah, tá. Eu ia dizer que não tava caro. Agora eu vou dizer que tá caro. Ele falou que eles são produtores locais. Aí tem inclusive várias fotos ali na parede do processo produtivo do café e tal. Cara, os caras são muito chatos aqui com essa buzina. Pelo amor de Deus. Inclusive na parede tem várias fotos ali do processo produtivo deles. Mas ainda assim, um café caro, né? A gente entrou na rua lateral da igreja e foi andando. É uma rua bem charmosa e ela vai ficando mais estreita. E aqui é cheio de lojinhas e também aqui atrás vocês podem ver essa muvuca toda. Aquela dali é a Pedra dos 12 Ângulos e é um dos pontos turísticos mais fotografados pelos turistas, segundo falam por aqui. E nada mais é do que uma pedra que tem 12 ângulos. que se encaixam perfeitamente com as pedras ao redor. Quando a gente vai chegando perto é muito fácil identificar, tanto pela muvuca dos turistas, como por aquela pessoa ali vestida de Inca, que é conhecido como o Inca que protege a pedra. E nós nos aventuramos subindo essa rua aqui que tá toda em reforma, por essa micro calçada que tem aqui do lado, pra chegar na igreja de San Blas. E a igreja também está em reformas. Mas é legal que dá pra ver parte da construção original, como eles estão fazendo a reconstituição da igreja, né? A gente consegue ver a parede de barro aqui nessa lateral esquerda. Bem interessante. E é legal que a gente sai um pouco daquela multidão de pessoas. E essa região aqui também tem vários restaurantes, lojas de artesanato. Então vamos conhecer um pouquinho pro lado de cá. Acabou de sair do museu e é muito engraçado como às vezes a gente olha algumas coisas que chocam um pouco, né? A gente viu uma lhama lá pendurada, né? Um sacrifício. E na saída também tinham vários cactos pendurados, assim. E são coisas que, por mais que a gente já entenda e já tenha visto que faz parte da cultura aqui, acaba chocando um pouquinho, né? Então é bem diferente pra gente. Nós paramos para almoçar, mas na verdade são 6 horas. Então as pessoas já estão dizendo boa noite e já tá escuro lá fora. Mas se você acompanha esse canal, você já deve saber que, né? A gente geralmente quando sai pra gravar acaba almoçando super tarde. E acaba virando almoço e janta, né? E a gente decidiu vir aqui num restaurante chamado La Bodega 138. A gente tava procurando algum restaurante que estivesse aberto agora. Aí a gente viu as avaliações e acabou vindo aqui. Já viemos? Já. A gente não sabia, na verdade. A gente não quer fazer isso, mas acontece. O destino nos traz nos mesmos lugares. Que a gente chegou aqui na frente e disse, a gente já tá aqui. No primeiro dia, quando a gente chegou aqui, né? Exato. Mas tá diferente, tá mais moderno, tá bem legal. Muitas horas depois, definimos o cardápio. Eu não consegui escolher. Eu gosto muito de massa. E aí tinha muitas opções que eu gosto realmente, assim. Mas eu fiquei em dúvida entre um nhoque com filé e um macarrão com frango empanado milanesa. Eu olhei no Instagram, eu sempre faço isso, olha as fotos do restaurante no Instagram, porque você consegue ver melhor como é que é o prato. E aí eu escolhi o frango com o macarrão. E enquanto a Fábio pediu uma massa, eu fui pra pizza. Então eu pedi uma pizza mediana com 2 sabores. E aí um dos sabores tem tomate, tem tipo uma calabresa, assim, manjericão e queijo. E a outra tem bacon, marmelada de sal, queijo mussarela e queijo azul. Uma cara bem boa. E essa eu já peguei pra experimentar. Bem queijudo o seu frango. E eu tava vendo que eles levam lasanha, o frango, tudo pra gratinar dentro do forno a lenha. Na verdade é um prato que, tipo, se for uma pessoa que cozinha bem, acho que já faz um bom prato. Uma milanesa de frango, aí gratinada ali com queijo e tal. E um macarrão com molho branco, nossa. A gente foi num outro restaurante italiano aqui chamado Encantos, que também é bom, mas esse La Bodega é bem melhor. E o preço também é melhor. É melhor. Agora a gente vai tentar achar um lugar pra carregar meu celular, porque eu não tô conseguindo fazer um cartão. Então a gente vai achar uma bodeguinha aí, carregar e a gente vai pra casa. E assim
a gente se despede de Cusco. A gente sabe que vão perguntar, tá, mas em Machu Picchu? Nós estivemos em Machu Picchu já. Não é um passeio que é barato de fazer, mas a gente queria voltar pra lá e dessa vez a gente ia fazer a trilha pra economizar um pouco, porque realmente, como várias das coisas desse passeio são em dólar, como o trem, como o ônibus pra subir até a Ciudadela, então... E o dólar tá muito caro, né? A gente tava achando uma forma aí de economizar, mas quando nós fomos comprar os ingressos eles estão esgotados, estão super limitados, na verdade, em todos os horários. Só tem ingresso agora pro final de agosto. Como a gente não sabia que dia exatamente chegaria em Cusco, né, a gente não comprou o ingresso com antecedência, quando nós chegamos aqui e fomos pesquisar, já estavam esgotados. E é possível comprar esses ingressos online, ou também tem uma oficina ali no centro de Cusco, então a gente foi até lá para tentar comprar pessoalmente, mas também não foi possível. A pessoa falou pra gente ficar de olho no site, ficar olhando de vez em quando, porque eles estavam liberando aos poucos novos ingressos, só que realmente a gente tentou isso por alguns dias e não conseguiu, né? Então a gente acabou desistindo. Você tem a opção, né? Se você não comprar com antecedência, você tem a opção de fazer o passeio por agências, e aí você vai acabar pagando um pouco mais caro. É na faixa de $250 o passeio por pessoa, nas opções mais baratas, então acaba ficando um pouco pesado. Como a gente já fez esse passeio, nós iríamos voltar lá pra mostrar pra vocês, acabamos decidindo então deixar de lado, né? E vai ficar pra uma próxima vez que a gente esteja aqui de novo. E então nós vamos seguir viagem sentido ao litoral, até porque a gente não aguenta mais a altitude. A gente não vê a hora de chegar em uma altitude mais baixa, porque realmente já cansamos. Então a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Cusco com a gente. É uma cidade que vale muito a pena conhecer, tem muita coisa interessante pra ver, tem muito restaurante legal, os sítios arqueológicos são maravilhosos, então a gente super recomenda que você conheça Cusco. E já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada, segue a gente lá no Insta também, @LeoFabioVale. E a gente se vê no próximo vídeo, que tem mais Peru ainda pela frente. Tchau!